Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians tem um novo treinador e ele se chama Antônio Oliveira. Eu vou te contar os detalhes. Sim, aconteceu. Rodrigo Garro está no bid e vai estrear. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição. Você que ainda não está inscrito, por favor. Vamos chegar em 1 milhão? Eu conto com você. Deixa o like no vídeo também. Bora atualizar o dia do Corinthians, que teve Rodrigo Garro apresentado. Por quê? Porque ele foi pro bid. De manhã, pela manhã, ele já estava no boletim informativo diário da CBF, com a documentação regularizada, tudo certinho. Com isso, vai jogar diante do Santos nesta quarta-feira na Vila Belmiro, num time que será comandado pelo Thiago Kozlowski. Já falo sobre treinador. O Rodrigo Garro, inclusive, concedeu sua entrevista coletiva, né, para os repórteres no início da tarde, foi apresentado, vestiu a camisa 16, disse que estava muito ansioso, que foram dias difíceis, né, treinando com os companheiros, mas que os companheiros deram todo o suporte, né, ele se sentiu muito à vontade, muito em casa, jamais cogitou voltar ao Tajeres, queria que tudo se resolvesse logo para que ele vestisse as cores e a camisa do Corinthians. Fala que na Argentina o Corinthians é muito conhecido, né? Então, quando chegou a proposta, ele ficou muito entusiasmado em jogar no Corinthians mesmo aos 25 anos. Rodrigo Garro, sobre a expectativa do torcedor e dos companheiros, ele fala que lida bem com isso, que ele quer ajudar, que o futebol não é feito de apenas um jogador, né? O futebol é coletivo, mas que ele está disposto a ajudar e está louco para entrar em campo. Lamentou a saída do Mano Menezes, né? Porque era um cara que estava botando ele entre os titulares, mas ele sequer, né, conseguiu jogar uma partida com o Mano, né? E a gente sabe como os jogadores eles não gostam muito, né, de trocas de técnicos, né? A não ser aqueles lá que tem uma turbulência com o cara. E no caso do Mano, ele até tinha, né, com alguns jogadores, né, tava uma relação, pelo menos a sensação de uma relação estremecida. Agora, e o novo técnico? Chegou, ou melhor, está chegando. Inclusive, dito pelo próprio Rubão. O Rubão, cara, o Rubão, Rubens Gomes, diretor de futebol estatutário, que cometeu algumas trapalhadas, né, nesse início de gestão, porque ele era o cara designado da pasta para poder atuar no futebol, ainda sem o executivo, né, que chegou agora há pouco, o Fabinho Soldado, do Flamengo. O Rubão, ele, sei lá, ele estava meio sem fazer nada no Instagram, começou a responder na caixinha de perguntas alguns questionamentos dos torcedores, e aí sobre o treinador ele meteu: acabamos de contratar. Isso às 22h40 desta terça-feira. E sabemos que esse nome é o de Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, 41 anos de idade, ele é jovem, né? Ele é de 1982, filho de um ex-jogador do Benfica, ele também foi jogador, parou muito cedo, aos 29 anos, e assim como Abel Ferreira, assim como vários jogadores e treinadores portugueses, durante a sua trajetória como jogador, eles já buscam uma especialização para se tornarem técnicos. Porque Portugal tem uma academia, tem uma escola, tem um método de treinadores. E é por isso, não por acaso, que os portugueses estão espalhados pelo mundo. Eles, os argentinos, eles têm método, eles têm uma academia para que o cara se forme treinador. Aos 23 anos, o Antônio Oliveira já se formou, já começou a estudar educação física, porque ele já tinha a pretensão de ser treinador. Parou muito cedo a sua carreira e aí começou primeiro sendo auxiliar do seu pai, trabalhou em outros mercados, até no Kuwait. Depois ele se tornou auxiliar de Gesualdo Ferreira, que chegou ao Brasil, né, para treinar o Santos. O Gesualdo é considerado um professor para muitos técnicos portugueses e o Antônio Oliveira é dessa nova geração, que tem o Abel Ferreira. É que o Abel já está um pouquinho mais, né, mas o Abel acho que tem 42, 43 no máximo. E o Abel Ferreira também chegou ao Brasil sem nenhum título conquistado, com poucos clubes na carreira e agora, né, construiu essa história linda no Palmeiras. Me permitam a comparação, eu sei que ela é injusta nesse momento, mas dá para colocar assim que o Corinthians está buscando um técnico com o mesmo perfil do Abel. É um cara que também tem personalidade, também vai para o confronto, também gosta de jogar umas letrinhas nas entrevistas, é um cara muito sanguíneo muitas vezes, tanto à beira de campo quanto na coletiva, imagino que no vestiário, mas ele é dessa nova geração de técnicos portugueses, né? E já trabalha no Brasil há algum tempo e conhece o futebol brasileiro. Isso eu achei um grande trunfo na escolha do Corinthians pelo técnico. E aí o Antônio Oliveira chega no Brasil para ser auxiliar do Gesualdo no Santos e depois disso ele ainda comanda
outras equipes, né? Aí como técnico efetivo, inclusive o Benfica B, o Benfica que é lá na sua terra natal e tudo mais. Depois ele vem ao Brasil, aí ele comanda o Atlético Paranaense, depois o Coritiba. Nesse meio tempo ele tem o Cuiabá, uma passagem, ele tira o Cuiabá da zona do rebaixamento e consegue salvar o Dourado de uma Série B, ele deixa o time na 16ª colocação. Mas aí termina o contrato, ele vai embora, tudo mais, passa um tempinho, o Cuiabá contrata outro português, o Ivo Vieira, ele não dá certo, os caras voltam com o Antônio Oliveira. E aí ele tem um segundo semestre, agora, desse último ano que passou, bem interessante, viu? Porque ele deixa o time na 12ª colocação. No mês de julho, ele é eleito o treinador do mês, numa eleição, né, que envolve jornalistas, influenciadores, né, na CBF, que tem o técnico e o jogador do mês. No mês de julho, ele foi o treinador do mês. Ele deixa o Cuiabá numa condição interessante, classifica para a Sul-Americana e começa agora a temporada de 2024 lá no Cuiabá com uma boa perspectiva. Só que, desde o início, quando o Corinthians estava procurando o treinador e o nome dele foi especulado, a gente já tinha informação de que se chegasse uma proposta realmente, ele aceitaria. Só que tinha uma multa rescisória que inicialmente se falou num valor de 5 milhões de reais. Não, a multa é baixa, é 1.100.000 reais para os padrões futebolísticos. Tá? Mais ou menos o que o São Paulo pagou para o Juventude para tirar o Thiago Carpini de lá, 1 milhão de reais. Com isso, o Corinthians se acertou com esse treinador, encaminhou a sua contratação, já tinha como ideia, considera o Antônio Oliveira um técnico jovem, promissor, de boas ideias, arrojado e que pode fazer um bom trabalho no Corinthians. Eu, particularmente, diante das opções, gostei muito do nome, porque quando a gente fala em Zubeldia, por exemplo, o técnico campeão da Sul-Americana pela LDU, jovem também, de bons números, é um gringo que tem um outro idioma, né? Apesar de no Corinthians ter muitos estrangeiros, no futebol brasileiro também, mas assim, eu acho que a adaptação é um pouco mais difícil. É um cara que nunca trabalhou aqui, conhece o nosso futebol, eliminou o São Paulo e bateu o Fortaleza na final, por exemplo, mas eu tenho receio. Pode até ser que ele desse certo, eu tenho receio. Por adaptação, por metodologia, por chegar... Normalmente esses caras vêm aqui e querem mudar tudo, e aí, já com a temporada iniciada, isso pode dar certo, mas é mais difícil, é mais fácil que não dê. O Gabriel Milito, a gente sabia que ele queria voltar só na metade do ano, né? Porque ele tem hipertensão, diabetes, um cara muito explosivo também. É outro que nunca trabalhou aqui, a gente não sabe, o temperamento dele podia ser prejudicial em alguns momentos, não sabemos. Se falou em outros nomes, né? Mas assim, o Antônio Oliveira é um cara que já conhece o futebol brasileiro e como, né? Ele tem Atlético Paranaense, bom trabalho no Atlético Paranaense, Coritiba, Cuiabá 2 vezes, tem o Benfica B, tem uma rodagem maior e assim, acho que ele tem condições de fazer sim um bom trabalho no Corinthians. Durante o dia se especulou muito a possibilidade do Cuca e eu já falei sobre isso, né? A informação que eu sempre tive é que ele não foi cogitado. Sem querer entrar no mérito, se ele pode, se não pode, se merece, se não merece. Eu sei que tem muitos torcedores que gostariam de ver o Cuca no Corinthians, mas assim, a gente nem sabe se ele aceitaria. Só que o que eu tinha de informação por parte do Corinthians é que ele nunca foi cogitado. E assim, alguns portais, alguns jornalistas, e respeito a informação e a fonte de todos, eles davam como uma ideia, uma possibilidade que o Cuca era um nome sugerido e o que eu sempre tive é que nunca foi. De gente grande de dentro do Corinthians. Nunca foi cogitado. Ontem eu falei para vocês, a informação que eu recebi é não precisamos disso agora. Não foi cogitado. E nesse momento, hoje, o que eu ouvi foi absurdo. Eu cheguei a ouvir assim, nunca foi cogitado. Absurdo, foi o que me disseram. Então, a partir dali, o Corinthians começou a trabalhar com um nome, apesar de estar empregado, que poderia realmente ser um novo técnico. E o nome do Antônio Oliveira começou a gerar um consenso entre os membros do conselho, departamento de futebol, pessoas envolvidas. E o Fabinho Soldado, que é o novo executivo de futebol, que estava no Flamengo, ele simplesmente conseguiu contatar o empresário do Antônio Oliveira, que é o mesmo de Jorge Jesus e Vitor Pereira, 2 ex-técnicos do Flamengo. E aí, como o Fabinho já tinha tratado com esse empresário, já conhecia, enfim, por conta desses 2 treinadores, foi muito mais fácil a aproximação.
Corinthians e Cuiabá também tem uma boa relação, né? Jogadores que foram para lá, jogadores que vieram para cá, né? O próprio Ranieri que está jogando. E é curioso, né? O Ranieri é alvo daquela declaração do Mano Menezes. Ele acha que ele está em Cuiabá, mas ele está no Corinthians. O Mano Menezes é demitido e o Corinthians busca o técnico do Cuiabá. Que tem uma treta com o Cássio aí, né? Os caras estão viralizando aí no jogo recente. Ele falou que o Cássio adora fazer uma cera. Gente, não levem isso a ferro e fogo, na ponta da faca, porque assim, quando o cara tá do outro lado, o próprio Mano Menezes, né? Chegou a dizer em determinado momento, prejudicado pela arbitragem, na opinião dele, ele chegou a dizer: aqui a gente sabe como funciona isso, dentro da Neoquímica Arena, quando ele estava no rival. Depois ele virou técnico do Corinthians e teve que responder sobre isso. E respondeu: quando a gente está do outro lado, a gente quer defender o nosso pão, aquela coisa toda. Então assim, provavelmente o Antônio vai ser questionado sobre isso e vai dizer isso que eu estou dizendo para vocês. Quando está do outro lado, gente, a gente... Entendeu? Eu falava mesmo, né? E vai ser em tom de brincadeira. Não vejo problema. Já tem gente especulando: o Carlos Miguel vai ser titular, ele vai barrar o Cássio. Calma, acho bem difícil. Mas Antônio Oliveira está pelo anúncio. Nessa sexta-feira, ou quando você está vendo esse vídeo, pode já até ter acontecido. Resta um anúncio oficial, inscrição no Paulista. E aí, falei sexta, né? Nessa quarta-feira. Estou viajando. Mas, diante do Santos, o Kozlowski comanda o time, e aí ele deve comandar treino a partir de quinta-feira, e no final de semana já deve comandar a equipe diante da Portuguesa. Você gosta de Antônio Oliveira? Eu gostei. Quero que vocês comentem agora, aqui, e inscreva-se no canal. Estou aguardando a sua inscrição, seu like no vídeo também. Até a próxima. Tchau, pessoal.